absurdo só agrava, por um lado, aquilo que nós já sabemos, infelizmente, que é uma certa inanição em que vivem as áreas protegidas, que tem que ser invertida em vez de agravada e, portanto, estamos até perante práticas ilegais, como com certeza os meus colegas irão falar, é ilegal este tipo de práticas, estou a falar concretamente do fracking, numa área protegida do país. Portanto, a nossa grande vantagem é não termos tido o impacto de determinado tipo de extrações de hidrocarbonetos e os seus impactos na paisagem, na saúde pública e, portanto, não devemos perder agora essa magra vantagem. Acresce que na COP, não é, na Conferência das Partes, e muito especificamente na União Europeia, definiram-se metas e investimentos muito significativos para a promoção das energias renováveis, onde, como vimos aqui pela exposição do Sá da Costa, Portugal já dá cartas. Portanto, deve ser esse o nosso desígnio, não é? Portugal elétrico, o Portugal das renováveis. E ficam perplexidades. Portanto, ninguém explicou ainda porque é que agora Portugal, de repente, quer explorar hidrocarbonetos, no momento em que a oferta é maior do que a procura e quando a COP aconselha o desinvestimento nessas energias e quando as renováveis, a eólicas, e vimos agora o potencial do solar, que também já sabemos, estão em alta progressiva. E depois, as outras perguntas, porque é que ninguém é capaz de explicar as vantagens que o país retira destas explorações, porque ninguém ainda explicou, porque é que o país não o fez antes. Percebi que a legislação já vem desde os anos 70, mas quando poderia ser justificável, na altura em que, por um lado, não havia uma evidência tão grande das emissões de CO2 sobre as alterações climáticas, e, por outro lado, os hidrocarbonetos eram praticamente a nossa única fonte de energia, que nos tornava extremamente dependentes da importação, portanto, não o fez nessa altura e quer fazê-lo agora, que a tendência é ser cada vez menos, pondo em risco a paisagem, o ambiente e a economia local, como também foi aqui focado pela Marta, sem nenhuma das vantagens devidamente justificadas. Agora, as fraturas sociais. Socialmente, há outra ordem de absurdos. Primeiro absurdo, a exclusão das populações de toda a cadeia de decisão. Portanto, não houve participação, não houve consulta, envolvimento da sociedade, que ficou completamente excluída da decisão sobre este assunto. Como se decisões com tal projeção e impacto territorial fossem todas feitas entre Estado, Central e empresas. Quer dizer, todo este processo constituiu aquilo que podemos designar como um insulto à democracia. Segundo absurdo, a desinformação. A população local foi infantilizada e marginalizada, os impactos foram mal estudados, ou nem sequer foram estudados, em alguns casos houve estudos de impacto ambiental, noutros não, incluindo no que toca aos valores do turismo, e não há análises credíveis, públicas, mesmo baseadas em estimativas dos custos-benefícios das decisões tomadas. O terceiro absurdo é o embuste político e económico. Não é só a desinformação, é também o secretismo, porque tudo isto vem de há mais tempo. É certo que os contratos, houve vários contratos assinados no governo anterior, alguns deles até nas vésperas de saída, mas há outros que vêm de 2007, não é? São os do Alentejo, por exemplo. Não é o caso do fracking, mas é o caso do petróleo no Alentejo, e, portanto, no fundo, foram negociados sem que ninguém, no Algarve ou no Alentejo, desde os autarcas, que julgo que estão aqui pouco representados, bem-vindos os que estão, mas é pena, não é? Mas desde os autarcas às populações, ninguém foi chamado a participar ou sequer informado. E acresce que as contrapartidas conhecidas são baixas, também os meus colegas a seguir irão com certeza falar nisso, porque as contrapartidas são baixas para o Estado português e, portanto, para todos nós. Portanto, sem saber também ainda que cláusulas é que existem nestes contratos sobre os riscos e sobre os eventuais desvios e problemas que possam ocorrer nestas ações, portanto, nestas intervenções que são extremamente intrusivas. E depois do que aconteceu em Portugal com as parcerias público-privadas, é lícito termos as maiores dúvidas sobre estes contratos. Depois, uma quarta fratura social tem a ver com a injustiça. Já foi aqui falada.
No caso do fracking, vai afetar populações já fragilizadas, que vivem no interior e que vivem sem capacidade reativa, sem voz. Não é? Por outro lado, também são pessoas que vivem em aldeias, portanto isto contraria tudo aquilo que é muito falado no país e que tem a ver com o despovoamento, portanto isto é um convite ao despovoamento, ainda maior nesses locais. Portanto, as pessoas que investiram, Rota Vicentina, outros, portanto, os novos residentes sairão, portanto, vai ser uma espécie de ordem de expulsão dos poucos que ainda lá estão. Mas a injustiça social também, porque vai interferir com a atividade pesqueira, também frágil, a pesca artesanal, não estou a falar da pesca de mar alto, estou a falar da pesca artesanal, criando uma situação também de risco para um setor que já ele próprio também é fragilizado. Injustiça ainda, também no que respeita às áreas protegidas. Foram criadas durante anos inúmeras restrições a atividades nas áreas protegidas. Estão a demolir e a renaturalizar a Ria Formosa, tudo está, de certo modo, ao longo dos anos as pessoas sentiram inúmeros entraves àquilo que queriam fazer, muitas vezes não explicados, porque os entraves são necessários nas áreas protegidas, mas têm que ser explicados. Infelizmente, já foi aqui falado, ou já houve outros antecedentes de regime de exceção para quem tem poder económico, como por exemplo os PIN, não é? Os Projetos de Potencial de Interesse Nacional. Portanto, já há uma péssima tradição de alguns conseguirem furar as regras, e então agora, tanta coisa com as restrições, com a paisagem, com a natureza, e vai-se extrair gás de xisto, quer dizer, e hidrocarbonetos. Isto demonstra uma enorme falta de visão estratégica e, de facto, não se entende o que é que queremos para o futuro do país. Uma última coisa tem a ver com a incompatibilidade de atividades. Do ponto de vista da imagem, não é conciliável a extração de hidrocarbonetos com a natureza e o turismo. Não há qualquer compatibilidade entre a estrutura de atividade da região, dos seus valores ambientais, paisagísticos e de identidade, com a instalação de determinado tipo de explorações. Como é que é possível que atividades que são extremamente intrusivas, no fundo, possam colocar em causa outras atividades, muitos outros, que criaram ali um destino turístico com marca já falei sobre isso, não, mas eu já estou quase a acabar. E tudo ter sido feito em completo secretismo. Portanto, mesmo que tenha havido erros, como nós sabemos que houve erros e abusos na ocupação turística do litoral do Algarve, seria trágico que nos lugares mais preservados, como é o caso de Tavira e Algesur, e no entorno dos parques naturais, a região acabasse às mãos do negócio dos hidrocarbonetos. Seja como for, é extraordinário que a máquina avança, as coisas acontecem, são necessárias reuniões como esta para tornar as coisas menos opacas e mais mobilizadoras, ainda queria... Houve aqui alguma coisa, há bocado a minha pergunta em relação ao Sada Costa, se há diferença nesta questão, nestes três tipos de distração que estão aqui em causa. Uma questão, portanto, não se pode pôr tudo do mesmo pacote e da mesma maneira, o fracking, o gás natural e o petróleo. O fracking é absolutamente infame sob todos os pontos de vista, ambiental, social e económico, para mais, enfim, com um empresário que é mais conhecido pelas falências do que propriamente pela atividade, que já tentou várias vezes, já fez vários atentados, várias tentativas, algumas delas conseguidas, para dar cabo do Sudoeste Alentejano, e agora vem com isto, portanto, não tem qualquer credibilidade como empresa no setor. Mas podemos discutir isso, se o gás é diferente, é um hidrocarburo de transição, ou o petróleo, que não se percebe mesmo nesta fase, não é? Não vamos criar, como é que é? Estamos a criar um setor, sai neste momento muito mais barato ao país que comprar no Irão, já foi aqui dito que devemos pensar também nos outros países, é evidente, mas estamos a falar de um setor que está tentativamente a ser criado em Portugal
e é um setor altamente interferente na sociedade, no ambiente e nas outras atividades, e nós continuamos a fazer contas há século XIX, não é? Como ir vender carros depois a stands de automóveis. Mas, portanto, para eu resumir aqui, queria deixar 2 ou 3 questões que me parecem muito importantes do ponto de vista social, que é o que eu, sobretudo, represento aqui. É o facto de se saber ainda muito pouco sobre um assunto que deveria estar amplamente conhecido e debatido. Não se conhecem estudos preliminares e prévios. Porque é que não estão acessíveis esses estudos, se eles existem? A Carmen já falou aqui de vários problemas que existem do ponto de vista da legislação. Porque é que não há uma avaliação ambiental estratégica? Porque é que ela não foi discutida publicamente? Porque é que não há uma avaliação ambiental das várias concessões, ou quando há, não são conhecidas, nem foram discutidas? Porque é que pode estar esta atividade isenta destes procedimentos se todas as outras não podem estar? Porque é que não se tem acesso ao caderno de encargo das mesmas? Portanto, tudo devia ser público. E se assim não for, se as coisas avançarem no obscurantismo e sem esclarecimento, nós corremos o risco de pagar uma grande fatura com todas estas fraturas. E eu fico-me por aqui para dar a palavra ali aos meus colegas de mesa. Muito obrigada.